mas eu queria trazer uma palavra bem simples, mas tem um ensino, né? O Deus que supre todas as nossas necessidades. Quantos conhecem aí o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Muitas vezes a gente passa, queridos, por momentos em que parecia que a gente passa por momentos financeiros que parece que nada dá certo, que a gente olha para as circunstâncias ali, contas acumuladas, né? Geladeira quase vazia, você abre a geladeira e vê ali a escassez, né? Coração fica aflito por não saber como vai ser o amanhã, não tem nada de perspectiva financeira. E assim, muitos cristãos vivem essa realidade. Mas nessa noite eu quero te dizer algo. Deus tem uma promessa para mim e para você. Nada nos faltará, amém? Ele é o nosso pastor, ou seja, Ele é que nos leva aos pastos verdejantes, ao lugar onde a gente é suprido, alimentado e cuidado da melhor forma, amém? Hoje eu quero só falar de maneira bem sintética, né? Que a gente precisa aprender a confiar nesse pastor que supre e que diz assim: eu sou teu pastor. Porque muitas vezes ele é o nosso pastor, mas às vezes a gente quer cuidar da nossa vida da nossa forma e às vezes a gente não consegue resolver, né? Mas a gente precisa aprender que Deus é o nosso provedor. E eu quero te dizer algo. Vamos ver aqui algumas ações práticas, né? Para a gente ter a vitória financeira. Primeiro, Deus é o nosso provedor. Salmo 23 está dizendo: Ele nada vos faltará. Está dizendo assim, ó: todas as tuas necessidades. Ele é o teu pastor. Ele está dizendo: eu vou guiar você. Eu sou o teu provedor, por quê? Porque eu vou guiar. Eu vou proteger, ou seja, eu vou guardar você dos inimigos. E eu vou suprir. E olha o que Mateus 6, 26, Jesus reforça isso. Ele diz: observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem armazenam em celeiros. Elas não vão lá plantar e colher e guardar. Elas não fazem isso. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, ou seja, as supre. Cada dia eles têm lá o seu sustento. Vocês não têm mais valor do que as aves do céu? Jesus disse: ó, vocês têm mais valor do que essas aves que são cuidadas. Deus tem um plano para suprir cada um de nós aqui, irmãos. Eu e você podemos estar assim meio que apreensivos. Será? Como que eu vou pagar os boletos? Como que vai ter sustento aqui para me alimentar minha família, né? Como que eu vou ter uma paz financeira? Deus tem um plano para cada necessidade minha e sua. Tem ou não tem, irmãos? Quando as coisas pareciam que não ia dar nada certo. E aí, em segundo lugar, Deus deseja que você desenvolva habilidades para gerar renda. Agora, falei do Deus supridor. Mas agora eu quero falar do Deus que já nos deu habilidades. Olha lá. Deus deseja que a gente trabalhe com diligência. Que a gente seja pessoas ativas, amém? Hoje eu vim aqui e eu digo: Senhor, é prazer vir aqui, amém? Trabalhar para Deus, orar para Deus, adorar a Deus, é trabalhar, ser ativo. A história de José ensina isso, queridos. Deus não apenas provê, mas Ele multiplica estratégias para administrar. Ele te dá estratégias para você administrar e multiplicar recursos. Gênesis 41, 33 a 36. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sábio,
e ponha sobre toda a terra do Egito. Versículo 34. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra, e tome a quinta parte dos frutos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão. Recolham cereal debaixo do poder de Faraó, para mantimento nas cidades e o guardem. Assim o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O conselho foi agradável a Faraó e todos os seus oficiais. Irmãos, hoje a gente deve perguntar: o que Deus colocou na nossa mão para a gente administrar? Será que eu tenho administrado aquilo que Deus tem me dado? Muitas vezes, Deus tem me dado e tem te dado capacidades, bens, amém? Teu trabalho, né? Às vezes a gente acha que aquilo ali, a gente está ali por estar, mas foi Deus que te deu. Aquele teu empreendimento, aquele teu negócio, foi Deus que te deu. Então, o talento que eu tenho, ele pode ser desenvolvido. Aquilo que Deus deu para você tem que ser desenvolvido. Existe uma oportunidade que eu não enxerguei. Olha o que Deus está querendo falar, irmãos, para mim e para você. Ele disse, Faraó teve um sonho. José interpretou o sonho. E ele disse, olha, vai vir uma vaca gorda e uma vaca magra. Vai vir espigas gordas e espigas que vão engolir, que vão ser secas. Agora, no tempo da fartura, tu vai ter que administrar, construir celeiros, pegar uma quinta parte, pegar ali 1/3 e colocar lá, para que as cidades não pereçam. Ou seja, Deus está me dando e está te dando vacas gordas, ou seja, coisas, riquezas para a gente administrar e para a gente cuidar bem. E aí a gente precisa enxergar isso. É o tempo da vaca gorda ou é o tempo da vaca magra? É o tempo, as espigas ali viçosas, bonitas, ou é o tempo onde não vai ter tanto fruto? Como eu posso me preparar melhor para crescer financeiramente, né? Diligência no trabalho, na administração. Faraó pegou e disse, José, tu vai administrar aqui os tesouros, as riquezas do Egito, vai administrar tudo. Será que dá ou não dá trabalho, irmãos? Dá ou não dá, irmãos? O cara tem que trabalhar de domingo a domingo. A gente pensa assim, não, eu quero ser um prefeito, eu quero ser um governador. Mas o cara não tem, é problema todo dia. É toda hora ele tem que estar ali. E aí, queridos, é o terceiro e último. Como a gente vai viver o suprimento de Deus? Diligência no trabalho e na administração do recurso. Olha só, Provérbios 10:4 diz, as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riqueza. O que é que isso nos ensina? Primeiro, Deus deseja que sejamos bons administradores do que Ele nos dá. O que é que isso significa? Como é que eu sou um bom administrador daquilo que Deus me dá? Primeiro, planejar os gastos com sabedoria. Eu tenho que ter sabedoria na hora que eu vou gastar. Evitar desperdício e compras impulsivas. Desperdícios e compras impulsivas, né? Comprar por impulso e gastar com aquilo que, sabe? Desperdício. Deus não é um Deus de desperdício. Tem gente que na hora que está na vaca gorda sai. Ontem eu vi um pedaço de um recorte e a pessoa vai comprar, não pechincha, não faz uma pesquisa de preços, sabe? Um cara que era bem endinheirado, ele não deixou nada para os filhos. Um grande homem. Aí o filho dele dizendo, rapaz, meu pai, chegava ali
Ele era muito rico. E aí, ele ia fazer um negócio ali com alguém e o cara dizia 15 mil. Um exemplo, né? Ele não questionava nada não. Ele, tá bom, tá fechado. Vocês estão me entendendo, irmãos? Era um desperdício de dinheiro. Ele não valorizava ali, né? Então, guardar e investir para o futuro, irmãos. Quantas pessoas eu vi já na minha pouca experiência de vida. Pessoas que viveram a vaca gorda, ganharam bastante dinheiro. Quando veio a vaca magra, eles não tinham guardado, investido para o futuro. Ficaram solitários, porque quando você tem muito dinheiro, aparecem muitos amigos, né? Mas quando você tem pouco dinheiro, infelizmente, os amigos do dinheiro somem. E aí eu vi pessoas que tinham muito dinheiro, mas não se prepararam para a vaca magra, morrerem em solidão, sem ter recurso para cuidar ali da saúde, para uma vida básica ali. Então a gente tem que analisar isso. Estou no tempo da vaca gorda, ou estou no tempo da vaca magra, né? Eu tenho que saber ser fiel no pouco, e Deus nos confia muito. A gente tem que ser, irmãos, o segredo de prosperidade. A gente tem que ser fiel no pouco, no sentido, sabe de quê? De fazer coisas simples com grande dedicação. Amém? Não esperar ser grande para se dedicar. Ninguém chega a ser grande fazendo. Eu estou fazendo um curso lá, o cara é procurador da Assembleia Legislativa, é jovem, até amigo da minha família, né? Hoje eu professor e tal, encontrei ele na subida do elevador. Ele é procurador de carreira, concursado, jovem, acho que tem a minha idade. E ele contou a história dele, a história de quase filho de pais que se separou, foi estudar, se dedicou, passou no vestibular da UFAM e passou no concurso tribunal, depois passou para ser delegado, na época não remunerava bem, e depois passou para ser procurador lá da Assembleia Legislativa. E aí eu vejo ele dando aula, irmãos. É uma aula para servidores, sim, processo legislativo. Mas eu vejo a dedicação dele, parece que ele está dando aula ali para doutorado, para nível de PhD, sabe? Uma coisa de dedicação nas coisas, assim, ninguém está vendo ele. E a vida é assim, irmãos. A gente tem que ser fiel. Amém? No pouco. Fazer aquilo que é a nossa responsabilidade da melhor maneira. Não fazer só por fazer, não só porque eu tenho que ir lá e vou fazer de qualquer jeito. Não, eu tenho que ser dedicado, excelente, né? Ele diz que o homem de Deus tem que ser aperfeiçoado e perfeitamente aprovado para toda boa obra. Perfeitamente fazer com excelência. E aí eu concluo dizendo que a confiança no Deus supridor vai tirar o medo. Amém? Não vai ter falta de provisão na minha vida e na tua vida não. Vai ter provisão de Deus. Eu não preciso ficar cheio de medo. Eu confio em Deus. Eu vivo pela fé. Você vive pela fé. Amém? E Deus vai abrir as portas que forem necessárias. Deus vai dar a provisão que eu e você precisamos. Creia. Deus cuida das aves dos céus. E Ele vai cuidar de mim e de você. Haja. Use os dons que Deus te deu. Trabalhe com excelência, com dedicação. Administre. Planeje com sabedoria. Diga assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Diga assim: Senhor, eu coloco a minha vida financeira nas tuas mãos, Pai. Eu creio que tu és o meu provedor, que tu suprirá cada uma de minhas necessidades. Senhor, me dá a sabedoria de José para administrar o que eu tenho e me capacita, meu Deus, a gerar novos recursos, em nome de Jesus. Aleluia, amém, amém, querido.